nessa chamada onde você está, tem 3 pontinhos, né? Um conjunto de pontinhos. Aham. E aí vai ter algumas enquetes. Atividades? Não, enquetes. Vai estar escrito enquete. É aqui mesmo. Nesse ambiente aí que você está. Pronto, consegui. Deu certo? Valeu. Nós estamos em 42. Vamos lá, então, pessoal, boa noite, né, mais uma vez. Então, meu nome é Luiz Otávio Perim, e mais uma vez, né, estou com vocês aqui. Então, para quem não me conhece, né, sou professor aqui da Escola Técnica Tangará da Serra, na parte de informática, né, e aí também com algumas aulas aqui, então, com vocês pelo EAD, tá? Eu fiz ali hoje a gente vai falar sobre LGPD, né, e aí eu fiz ali uma enquete, né, então, perguntando se você já conhecia ou não, né, ou até coloquei ali se é de comer, né. Então, a gente tem 22 votos, e a maioria das pessoas não conhece, né, então, pelo menos por enquanto, né. Então, se você não respondeu, a gente está em 44 aqui na sala, né, se você não respondeu, vai ali do ladinho ali, clica naquelas mais opções, naqueles 3 pontinhos ali, e aí preenche, fazer um favor, tá? Ela mandou. Aí tem igual de terça-feira, mas tá falando que aí eu vou cartão na internet. Eu acho que eu estou fazendo só é isso que eu estava pensando também, que você faz todinho e é bobo de criança. 27 votos até agora, né? Então, não 16 votos, né? Sim, tá com 10. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, e aí vamos ver se vocês já passaram por uma situação igual essa. Deixa eu compartilhar a minha tela toda aqui, só um pouquinho. Para compartilhar uma guia. Só um minutinho, tá? Aí, ó, tem preta, tem marrom, tem verde, faz uma verde. Aí ela vai e puxou pra mim, puxou pra mãe. Entendeu? Você deu ali por. Não. Aí puxou pra nós. Das mães. Não é o Kahoot, não. É aqui mesmo, é propriamente aqui no Google Meet, tá? No Meet. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o áudio, tá? Fazer um favor desse videozinho, que é interessante para a gente poder entender algumas situações, tá? Eu acho que está em tela grande aí. Vamos lá. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? O que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso. Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção. Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né, impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Meu melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui.
Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta, qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não? Não. No banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não faço de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. Pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou dela pra você? Tenho a data Você é de fácil, amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Então, voltando aqui para mim agora. Então, voltando aqui para mim agora, né? Estamos 55 pessoas aqui já. Então, vocês viram lá no vídeo, né? Ele comenta lá, perguntando, né? Posso digitar, né, o seu dado, o seu CPF, né? E eu queria que você compartilhasse agora comigo, né? Se essa situação aí já aconteceu com você, né? Ali a gente usou o exemplo da farmácia, mas tantas outras situações, né? Então, claro que quando você vai fazer um determinado cadastro, né, precisa de algumas informações básicas, né, mas você viu que o atendente foi além, foi, né, insistindo, né, e cada vez mais dados, né, digital, foto de perfil, nome do melhor amigo, animal de estimação, isso e aquilo, né, e aí a gente se questiona muitas vezes se isso é necessário, né, e qual que é a utilização de tudo isso, né, então quer dizer, hoje, com essas questões digitais, né, toda a nossa vida está muito exposta, né, realmente, né, então a gente tem a nossa vida exposta diariamente e muitas vezes a gente nem percebe, né, ali ó, o Edson falou que já aconteceu, Ionar somente CPF para descontos nos supermercados, né, o Edson comentou, né, e usam os dados depois para... então, e aí a gente vai depois entrar em algumas situações, né, então, por exemplo, existem empresas, claro que isso aí é ilegal, né, existem empresas que acabam vendendo banco de dados. O que isso significa? Então, se você salvou, se você fez um cadastro lá, numa farmácia, no supermercado e assim por diante, o que acontece? Isso fica guardado num banco de dados. Então, um banco de dados é uma coleção de dados, né? E ali vai ter nome, telefone, endereço, RG, CPF, mais um monte de coisa. E aí o que acontece? Essas informações, elas dizem respeito ao usuário, né, que está cedendo aquelas informações com a empresa, ponto final, né? Então, é um contrato ali. Né? Às vezes não há uma assinatura e tal, mas é um contrato verbal entre os dois, né? E às vezes algumas empresas acabam se utilizando disso de uma maneira errada e acabam vendendo essas informações para terceiros, o que não é permitido, né? E aí vem um negócio chamado LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Foi aquela perguntinha que eu fiz para vocês, né? Quem é que conhece? Quem já ouviu falar, né? E ela já não é tão, ela não é tão velha, mas ela também não é tão nova, né? Já tem alguns anos aí de implementação, tá? Vamos ler ali o que o pessoal falou aqui, né? A Marcela, antes aqui, né? Vamos lá. Deixa eu só dar uma baixadinha aqui. Marcela, já trabalhei como vendedora, muitos clientes se incomodavam, né? E outros viu o desconto que tinha que minimizar para poder conseguir fazer esse tipo de cadastro. Francis Leia Moraes, eu trabalho com cadastro de pacientes, muitos não dão os documentos, né? Beleza, né? E aí a gente então vê essa situação extrema, né? Nesse sentido, né? Então aí existe a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a maioria das pessoas desconhece, né? 31 votos até agora, metade da sala votou. Para quem não votou ainda, fica naqueles pontinhos do lado, tá? Do lado onde tem a opçãozinha de chat, se você está pelo celular é um pouquinho diferente, mas fica ali, né? Naqueles pontinhos, clica lá, daí tem a enquete, né? Então, LGPD, tá?
Eu vou compartilhar também um outro vídeo com vocês, que é bem interessante, que vai falar sobre como as farmácias usam os dados, né? A gente não estou crucificando aqui, né? As farmácias, não é esse o sentido, mas parem e pensem um pouquinho, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, existe lá uma farmácia a cada esquina, basicamente, né? E aí, até mesmo por causa da nota MT, por exemplo, né? Que em algumas situações ali ela acaba sendo, na verdade ela é opcional, né? Você inserir o CPF, mas a grande maioria, pelo menos das farmácias, já vincula a questão do CPF, né? Então veja, né? Como que é algo automático, né? Nota MT provavelmente todo mundo já deva conhecer, né? Quem é do estado do Mato Grosso aqui, então a gente tem o Nota MT, e você também, fora do estado, deve ter algum outro programa por aí, né? São Paulo, eu sei que já tem alguma coisa e tal, né? Vamos ver o que o pessoal escreveu mais aqui. Oi, boa noite, professor. Um pouco sobre capacitação e de clientes online, por favor. Certo. Em geral, todos os estabelecimentos. Isso, sim. Pago TV. Isso, sim, isso. E aí, então, aí o que acontece? O governo, para incentivar essa questão de você vincular o teu CPF com a questão da nota, né? Até mesmo para evitar fraude e tal, né? E entre outras situações, a arrecadação também aumentar, ele instituiu lá o Nota MT, né? Então, aí você concorre a prêmios, né? R$ 500, tem prêmio até de 100 mil e tal, e você também consegue ter um desconto lá no IPVA, né? Eu também usei, né? Também tive o desconto lá de R$ 100, né? Isso ajuda, né? Então, quer dizer, a gente insere todos os dados, né? Às vezes acaba dando isso de uma maneira gratuita, né? Então, é interessante que pelo menos haja esse programa de recompensa, né? Dessa forma. São Paulo também tem um programa bem parecido, acho que o Paraná também tem, né? Olha lá, aqui no Ceará, né? Ionar, está falando de lá, né, Inácio? Cada cupom fiscal é estornado o valor, né? Você faz. Então, e aí cada estado, né, contribui com essa situação fiscal, tá? Eu vou compartilhar uma outra guia com vocês aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho também sobre isso, e aí depois a gente vai para a parte do material, tá? Só um pouquinho. Deixa eu soltar aqui então o vídeo, vamos lá. Esse programa aqui, ele se chama Olhar Digital, tá? Antigamente ele passava lá na Rede TV, há um bom tempo atrás, tá? E aí hoje ele passa exclusivamente só no streaming, né? No YouTube, e também tem o site deles. Então, eu super recomendo, tá? O nome do site é Olhar Digital, tá? E é bem bacana, tá? É um site bem interessante que traz um monte de novidade. De uma rede de farmácias estão sendo usados para ganhar dinheiro com anúncios. É o que trouxe hoje uma reportagem do UOL. Segundo a apuração do portal, a empresa RD Ads da rede Raia Drogasil recebe contatos de anunciantes que informam qual público querem atingir. Então, a companhia faz uma busca no banco de dados das farmácias. As propagandas, diz a matéria, são direcionadas às pessoas não só no site da farmácia, mas também nas redes sociais. Segundo a apuração, esses dados são agregados quando o cliente informa o CPF para ganhar descontos. Em nota, a rede de farmácias diz que não condiciona a concessão de descontos à identificação pessoal. E o Olhar Digital entrou em contato com a rede de farmácias para saber mais sobre o uso desses dados e aguarda um retorno. O UOL conversou com o CEO da RD Ads e que explicou, aliás, como o negócio funciona. Em nosso site você encontra todos os detalhes dessa história com informações e links para entender. E agora, para repercutir um pouco mais esse assunto, vamos receber o advogado especialista em proteção de dados, Guilherme Braguin. Vamos lá? Deixa eu conversar aqui com o Guilherme. Deixa eu colocá-lo na tela. Vamos lá. Olá, boa noite, Guilherme Braguin. Muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Muito obrigado pelo espaço. Pois é, Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre esse caso. A pergunta que não quer calar, essa prática é legal ou ilegal? Olha, Marisa, é possível que dados pessoais, como nome, e-mail, CPF, eles sejam compartilhados com terceiros, tá? Por aquele que coletou. Desde, é claro, que os consumidores, né, que são os titulares de dados, eles tenham ciência desse compartilhamento, de forma prévia, e não se oponham a isso.
Essa ciência, geralmente, ela se dá por políticas de privacidade ou outros documentos que precisam trazer transparência a esse fato. E o consumidor, ele precisa manifestar, então, de uma forma livre e muito clara, seu consentimento para isso, né, que ele não se oponha a essa situação. Quando a gente fala de dados de saúde, por outro lado, o cenário ele é diferente, porque esses dados eles requerem um cuidado ainda maior, né, com a parte do armazenamento e compartilhamento, como é o caso que a gente vê sendo tratado. Esse compartilhamento, portanto, ele só deve ocorrer em casos em que o consumidor tenha consentido de uma forma absolutamente explícita e tenha sido explicado de forma muito clara e transparente o uso que será feito. O que a gente tem, então, em resumo, é que esse compartilhamento ele pode ser feito desde que seja para finalidade específica e autorizada pelo consumidor. Da forma como é feito hoje, respondendo a sua pergunta, há sim fortes indícios de que essa prática pode ser ilegal. Então, cabe uma investigação das autoridades, dentre outras práticas nebulosas que nós vemos, às vezes, nas farmácias em relação a esse tema, como coleta de biometria, por exemplo, porque essas práticas elas podem gerar, inclusive, uma discriminação ilegal, que é algo que a gente precisa combater por meio aí desses caminhos que nós temos à disposição. Que tal fazer um curso gratuito de Python com 8 horas de duração? São 4 aulas com 2 horas. Agora, Guilherme, o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados a respeito de situações assim? Nós sabemos que tem situações em que sim, os dados podem ser compartilhados, mas e nesse caso? Nesse modelo que foi divulgado agora nessa reportagem do UOL? Esse modelo, Marisa, como mencionei, ele tem todos os indícios, então, de uma prática abusiva, no mínimo, né, mas possivelmente ilegal. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, conhecida por LGPD, ela é baseada na autodeterminação informativa. Isso significa o quê? Que o titular de dados, então o dono dos dados, ele tem total poder para controlar e proteger os seus dados pessoais. E deve fazer, então, toda a gestão do seu uso, do compartilhamento e acesso desses dados por terceiros. Então, a lei prevê uma série de justificativas para tratar dados pessoais, né, de forma lícita, que são as chamadas bases legais. Então, todo o tratamento de dados precisa estar sempre vinculado a uma base legal, além desse próprio tratamento e do uso dos dados, seguir princípios legais, né, como coletar o mínimo de dados necessários para a finalidade específica, ser muito transparente em relação a essa situação, para evitar episódios como esses, onde pode existir um uso ilícito e irregular de dados pessoais. A própria lei também se preocupa especificamente com o compartilhamento de dados relacionados à saúde, como diagnósticos, laudos, resultados de exame e outros afins próximos dessa situação. Principalmente quando há um objetivo de ganhar alguma vantagem econômica, né, que é o caso dessa venda de dados, então, para parceiros e terceiros aí vinculados à rede de drogarias. Esses casos, esse tipo de compartilhamento só pode ser feito em casos raríssimos e excepcionais. Então, a lei proíbe, de uma forma geral, essa situação e apenas permite esse compartilhamento para fins exclusivamente de saúde, então para hospitais, para outros laboratórios, farmácias, quando há efetivamente uma comprovação. Então, a prática, ela tem fortes indícios de ser contra a lei e é possível que seja coibida aí pela autoridade que acompanha, né, zela pelo cumprimento da lei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que já disse há um tempo estar aí monitorando e acompanhando as práticas das farmácias em relação a essa conduta de uma coleta excessiva de dados pessoais. Pois é, né, Guilherme? As farmácias, elas têm mesmo os bancos de dados de todos nós, acredito que todo mundo tem lá os seus dados na farmácia, até para descontos, para facilitar ali o atendimento. Agora, quem se sentir incomodado por alguma abordagem, talvez, de publicidade direcionada, enfim, o que o consumidor pode fazer nesse caso, Guilherme? Aqui, Marisa, vejo 2 caminhos como principais na linha de atuação, tá? Aqui, claro, cabe sempre o questionamento direto à rede, né, de farmácia sobre essa coleta de dados, se ela não é excessiva, desproporcional. A gente precisa sempre fazer um paralelo entre o dado que é necessário e a finalidade que eu pretendo atingir. Então, para conceder um desconto, né, eu preciso de dados para um momento muito específico, né, que podem ser excluídos logo depois, por exemplo. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é a prática do mercado que faz o armazenamento desses dados por muitos anos e, pior, monetiza em cima deles, né, como é o caso que foi tratado na reportagem, e o consumidor, o titular de dados, muitas vezes nem sabe. Então, cabe aqui 2 linhas de atuação. A primeira, de via administrativa, vamos dizer assim,
é notificar, então fazer uma denúncia para a autoridade, né? A ANPD que eu mencionei, ela acompanha já por iniciativa própria, mas ela também pode receber denúncias e tratar, então, situações onde haja fortes indícios desse tratamento ilegal de dados, excessivo dessa forma, como a gente vem observando. Sem esquecer também da via judicial, né? O titular ele pode, então, acionar o judiciário se ele tiver alguma comprovação de fato de que seus dados estão sendo tratados em excesso, de que houve aí um tratamento fora das suas expectativas, da finalidade informada, se teve, porventura, algum incidente envolvendo vazamento de dados, que essa pessoa foi vítima por conta dessa coleta excessiva, desse uso desenfreado pelas farmácias, drogarias e outras empresas, para que a justiça, então, se posicione no caso, inclusive podendo ser arbitrada uma indenização, né, para a pessoa, para o titular, além de obrigações aí de exclusão desses dados pelas farmácias. E a própria lei, a LGPD, ela já garante ao titular esse direito de pleitear a exclusão de seus dados. Então, qualquer um de nós pode entrar em contato com essas redes de farmácia, entender quais dados sobre nós são armazenados nesses sistemas e pedir a sua exclusão, desde que não haja aí um fundamento de alguma lei, por exemplo, para a manutenção desses dados. Aí, perfeito. Conversamos com o Guilherme Bra... Tá mudo, professor. Está mudo, professor. Obrigado. Isso, obrigado. Voltei aqui, brigadão. Tá, agradeço mesmo. Tá. Não, eu só estava comentando, né? Então vamos voltar agora. Já lancei uma nova enquete ali e provavelmente acho que vai ser uma resposta bem alta, né? O índice ali de uma delas vai ser bem alto, provavelmente. Então vamos lá. Então o que aconteceu nesse caso, né? Então a gente tem ali um exemplo de uma rede de farmácias, né? Que coletavam dados. Quando a gente fala de dados sensíveis, né? São aqueles dados particulares nossos, né? Então, existem alguns dados que não são sensíveis e outros são sensíveis, né? Então, nesse sentido, essa rede de farmácias coletava esses dados, isso é em 2023, tá? Então, a gente está falando de 2023. Não faz nem tanto tempo assim. Professor. Oi. Sua voz está meio grave. Todo mundo me ouve bem? Alô? Para mim está normal. Sim, está normal. Tá normal? Tá, não, tranquilo. Vamos vendo, qualquer coisa pode ser alguma coisa com a sua internet ou no seu áudio, tá? Vamos vendo aqui, eu vou mexer também aqui no meu fone de ouvido, tá? Tá. Então, 2023, né? Então, em 2023, houve essa situação com essa farmácia. Então, são dados sensíveis, né? Então, existia ali uma prática de você acabar coletando vários dados e repassando, né? Então, como vocês viram, até existe essa possibilidade, mas ela é bem restrita, né? E obviamente, tem que ter autorização por nós, né? Nós que somos os donos, os proprietários daquele dado, tá? Vocês viram também no vídeo ali que houve uma situação em que o advogado comentou que esses dados podem ser excluídos, e realmente podem, né? Então, a gente, como proprietário desses dados, nós estamos cedendo, né, os dados naquele momento para aquele pessoal, seja uma farmácia, seja até a nossa empresa que a gente trabalha, né? E aí depois eu posso, então, querer que eles excluam esses dados, né? Ou não os utilize mais, tá? Obviamente que são dados sensíveis, né? Então, o seu nome por si só, né, não caracterizaria isso, mas um conjunto, né? Então, a conjuntura de vários dados, né? Isso, então já tem 11 pessoas que votaram, né? Então, para quem está aí no smartphone, aí na opçãozinha de ferramentas, tá? Aqueles vários pontinhos que aparecem do lado do símbolozinho de bate-papo, né? Então eu perguntei lá, ao usar um aplicativo, tá? Eu eu vou seguir uma programação, mas eu vou tentar falar, tá? Sobre essa situação. Eu não sou advogado, né? Eu trabalho com tecnologia, mas depois a gente pode verificar, né? Eu até conheço uma professora que é amiga minha, também leciona na Unemat, na Universidade Estadual aqui do Mato Grosso, que ela é especialista em LGPD, né? Então, isso é bem interessante também. E aí depois eu posso passar o contato dela, né? Se ela tiver algum material, também posso encaminhar para vocês, né? Peço para
para o pessoal da organização aqui fazer essa ponte, tá? Então, eu coloquei lá na enquete, né? Ao usar um aplicativo, você faz a leitura do termo de uso, tá? Então, a maioria das pessoas, 18 até agora, 24 responderam, os 24, 18 marcaram que não, né? E 6 falaram que sim, né? A Magna falou que não. E aí eu pergunto, né? Uma vez fizeram uma pesquisa onde você lá se cadastrava numa rede, né? Sem fio ali, e ali os termos eram totalmente abusivos e tal, né? E aí depois as pessoas iriam, né? Parava ali a pessoa, né? Parava ali um outro entrevistador e falava, olha, você autorizou isso aqui, então você está falando que pode fazer isso, né? E a pessoa, não autorizei, né? Mas não, né? A partir do momento que você dá o aceite lá, que você autoriza, que você utiliza, né? Então você está concordando com tudo aquilo, né? E claro, se você não concordar, você não usa a ferramenta, né? Então, às vezes, o próprio usuário, ele não lê, ou ele não, né, acaba se interessando por isso, justamente porque ele quer usar, né? Jaqueline está com o áudio liberado, quer falar alguma coisa? Não? Só um pouquinho, deixa eu... Jaqueline, tá me ouvindo? Só, pessoal, só um minutinho. Oh, meu Deus. Só um instante. Cadê a Jaqueline aqui? Só um pouquinho, não estou achando ela. Pronto, mutada. E aí, se a gente for parar para pensar, o próprio Instagram que a gente usa, o Facebook, né, a própria conta do Google que você fez aí, né, então ela coloca N situações, né, e aí cada uma dessas situações o correto é que fosse estudado, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, isso não é feito, né. Eu vou compartilhar novamente minha tela, e aí a gente vai para o material propriamente dito, tá? Deixa eu só abrir aqui, então, só um minutinho. Cadê? Uso responsável aqui, pronto. Compartilhando a tela. Apareceu para vocês aí, tela compartilhada. Vamos lá, isso, acho que apareceu, né? Tá, tudo bem, vamos lá então. Beleza, qualquer coisa vocês vão falando aí, tá? Se tá dando para entender, se não tá dando para entender... se está legal, se não está, tá? Então, quando a gente fala de privacidade de dados, né, o que é essa privacidade de dados, né? Então, é a garantia de que informações pessoais e sensíveis sejam protegidas contra acessos não autorizados, né? Então, ali, o advogado comentou sobre a ANPD, né? A ANPD. Então, essa é uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente tem lá a LGPD, né? Ela é uma lei relacionada à proteção de dados que foi baseada em outras leis aí ao redor do mundo, mas em especial lá na Europa. Então, na Europa tem já existia uma lei dessa, de proteção de dados, o Brasil se utilizou, né, de alguns itens lá, tá? Então, contra acessos não autorizados, vazamentos e uso indevido, né? Em um mundo altamente digitalizado, onde nossos dados estão constantemente sendo coletados por empresas, aplicativos, plataformas, proteger essas informações, então, é vital. E aí, né, ele coloca ali uma situação. Imagine que você forneça seu endereço e CPF, né, então, para fazer uma compra online. Agora, pense no risco, né, desses dados caírem em mãos erradas, sendo usados para golpes ou até mesmo para clonagem de identidade. Então, você imagina, né? E aí, o governo está cada vez mais, né, se cercando de N situações para realmente poder proteger, né, esses dados, tá? Mais recentemente, se falou, então, já existe um site, inclusive, onde você pode marcar, não sei se alguém aqui tem conhecimento, relacionado à criação de contas, né? Então, contas bancárias. Então, tem uma opçãozinha lá onde você pode marcar a opção de não criar contas bancárias. Por quê? Porque a gente sabe que existem pessoas, né, mal intencionadas, organizações criminosas e tal, que acabam fazendo essas varreduras, né? Acabam buscando nomes, linkando com CPF e tal, e você, às vezes, é laranja de algum esquema e você não sabe, né? Tem uma conta aberta lá, né? Inclusive tem até um site onde a gente consegue fazer essa verificação, tá? Se depois eu conseguir achar aqui, eu vou mandar para vocês, mas é via .gov. Então, a gente consegue saber quantas contas
existem cadastradas na conta, no nome de vocês, tá? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui mais. Então, a gente tem lá, ó, legislação e normas sobre proteção de dados, né? Aquilo que eu estava comentando com vocês durante esse processo, né? Então, a nossa famosa LGPD. Vamos lá. Então, com o avanço da tecnologia, aumento do compartilhamento de informações, né, surgiram leis e normas para garantir essa proteção dos dados, né? E aí todo mundo acaba ganhando. Provavelmente você deve conhecer algum aposentado, que hoje está aposentado, né, mas que faltava 1 mês ou 2 meses para se aposentar, e aí, de repente, um monte de ligação surgia para ele. Você não quer financiamento disso, financiamento daquilo? Então, essa lei também veio para poder proteger as situações, tá? Então, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, foi estabelecida para regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil, definindo regras claras para coleta, armazenamento e compartilhamento de informações, tá? Então, essa é uma lei, né, que as empresas, todo mundo que mexe com dados deve ter conhecimento, né? Então, por isso que é interessante em empresas, em organizações, ter, então, essa parte desse departamento jurídico ou alguma assessoria que trate sobre isso, tá? Aí existe o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR, né? Então, aplicável a países da União Europeia e uma das legislações mais rigorosas sobre privacidade e segurança de dados. Então, a nossa LGPD veio de lá, né? Então, algumas partes, né, eu digo, né? Então, houve toda uma visualização lá daquela legislação e alguma coisa veio para o Brasil, claro, né, se adequando para o nosso país, tá? Políticas internas da empresa, né? Então, além das legislações nacionais e internacionais, cada organização deve estabelecer suas próprias diretrizes para a proteção de dados, garantindo que informações sensíveis sejam utilizadas com responsabilidade alinhada às normas vigentes. Até mesmo a própria legislação solicita isso, né? Então, tem que ter sim dentro da própria organização, você tem que ter todo esse gerenciamento, tá? Então, né, tem como objetivo garantir maior transparência e segurança para os cidadãos, prevenindo o uso indevido dos dados, né, por empresas e organizações. Com essa legislação, qualquer entidade que lide com dados pessoais precisa seguir diretrizes. O que são diretrizes? Normas, né, rígidas para proteger as informações dos usuários e evitar violação de privacidade. E aí, dentro, né, dessa legislação, há toda uma situação. Então, você tem que ter uma pessoa que é responsável pelo tratamento de dados, você tem que ter um responsável por quem está monitorando isso, né? Você tem que ter um responsável para cada uma das etapas, tá? E o usuário tem que aceitar, né? Recentemente não, né? Algum tempo atrás eu fui fazer um cadastro justamente numa farmácia, e aí na hora do cadastro é disparado um SMS para o seu celular com um código. Ao você informar esse código para o atendente, ele coloca aquele códigozinho lá no sistema dele, isso é como se fosse um aceite, né, é como se fosse uma autorização para que aquela farmácia, para aquele estabelecimento utilize os seus dados. Então veja, né, como que vão se criando mecanismos, né, tá? Avançando um pouquinho mais aqui agora, deixa eu voltar aqui para o chat para ver se tem alguém falando alguma coisa. Só um minutinho. Beleza, então tá, qualquer coisa vão falando ali, tá? Se tiver alguma situação aí. Boas práticas na proteção da privacidade. Então, primeiro, né, compartilhe informações com cautela, né? A gente sabe que hoje, principalmente nesse mundo onde a gente vive, a fake news, né? Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar desse termo, né? O que é uma fake news, né? Muitas vezes uma fake news, né, que o significado literal dela é notícia falsa, mas diferente só desse título de notícia falsa, você tem outras situações. Então, você tem, por exemplo, partes de notícia verdadeira com partes de notícias falsas, né? Então, um exemplo que eu vi recentemente, né, utilizaram uma imagem lá de um local onde realmente aconteceu um determinado fato, né, com morte de crianças e tal, realmente aconteceu aquele fato naquela localidade, e aí atribuir uma a uma outra. Então, veja, não é simplesmente a criação de uma notícia por si só, mas é algo muito além, né? Então,
Divulgue apenas o essencial para atividades profissionais, evitando o compartilhamento desnecessário de dados pessoais ou empresariais. Então, aqui a gente está falando, né, dos nossos dados, né, por si só. Então, divulgue realmente aquilo que é necessário, né, e não todas aquelas informações, né. Depois, evite armazenar dados sensíveis em dispositivos pessoais. Então, utilize sistemas seguros como servidores corporativos e armazenamento em nuvem protegida, reduzindo os riscos de vazamento ou de perda de informações. Claro que aqui, principalmente quando a gente fala da parte corporativa, né? O que é parte corporativa? São as empresas, né? Então, a gente que é pessoa física, né? Usuário convencional, a gente tem todas as informações guardadas aqui, né? No dispositivo. Então, muito provavelmente, se eu também não vou fazer uma nova enquete, porque fica chato, né? Enquete, mas se eu for perguntar, por exemplo, quantas pessoas habilitam aquela opçãozinha lá de salvar informações, né? Então, por exemplo, você fez um cadastro lá no site, ou você colocou seu endereço, sua senha, seu CPF, enfim, e aí apareceu aquela mensagenzinha, né? Deseja. Isso, obrigado. Né? Alguém colocou ali, site para verificar se tem conta no CPF. Isso, obrigado, né? Tem esse é o BCD, mas eu acho que tem um outro, deixa eu ver se esse entra pelo .gov, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Vamos lá. Tá, esse é do Banco Central, né? Mas eu vi um que usa pelo .gov, tem até um nome estranho, eu vou dar uma olhada aqui, eu tinha até tirado um print, tá? E aí, né, quando a gente digita alguma informação, né, então, ó, tô entrando no meu e-mail aqui, tá, vou dar uma olhada depois lá. E aí você acaba, né, marcando aquela opção, né, lembrar para o próximo, né, e aí, assim, o correto nas regrinhas de segurança é você ter, se eu tenho conta em 10 bancos, se eu tenho 10 contas de e-mail, o correto seria você sempre utilizar uma senha diferente, né, e aí muitas vezes a gente acaba não fazendo isso, se utiliza da mesma senha, quando não anota, às vezes, né, atrás ali, às vezes no celular, algum documento, ou até na carteira, né, então, quer dizer, é a mesma coisa de você colar lá uma fita adesiva lá no teu cartão de crédito com a senha, né? Por mais que hoje tenha aproximação e tudo, mas a gente sabe que um determinado limite ele exige a questão da senha, né? Então, quer dizer, como que eu estou resguardando, né, essas informações, tá? Então, isso é bem importante. Revise, tá. E aqui quando a gente fala de se armazenar esses dados aqui empresariais, né, então você tem empresas, por exemplo, que você é proibido, né, de acessar aquelas informações fora dos dispositivos homologados, né, então você tem dispositivos próprios para poder acessar aquilo, tá? Revise permissões de aplicativos e softwares, né? Então, antes de instalar qualquer programa, verifique quaisquer dados ele acessa e limite as permissões que não sejam essenciais para o funcionamento da ferramenta. Então, se você baixar um aplicativo novo aí, ou até mesmo a câmera do seu celular, por exemplo, se você baixou algum outro aplicativo sem ser aquele nativo, e até mesmo o nativo do seu celular, você vai ver que no primeiro uso, ele pede para você autorizar algumas situações. Então, é justamente isso, tá? Denuncie qualquer vazamento ou uso indevido de dados. Então, caso identifique irregularidades, comunique imediatamente os responsáveis pela segurança da informação na empresa para mitigar danos, né, e evitar novas ocorrências. Ou seja, né, toda empresa, também com essa legislação, ela deve ter um tipo de contenção, né, contenção de danos. Quando a gente fala de mitigar esses danos, é justamente isso, né, então você vai fazer o possível para poder... o estrago já está feito, né? Então, mas o que eu posso fazer para poder minimizar esse dano, tá? Então, isso também é muito importante, tá? E aí tem toda uma política. Então, essa própria legislação para as empresas, né, se exige toda uma série de situações, tá? Avançando um pouquinho mais aqui agora, vamos lá. Só um pouquinho aqui. A ética no ambiente digital, não. A ética no mundo digital envolve princípios e normas, né, que guiam um comportamento online. Então, quando a gente fala de ética, né, então, ética em todas as ações, né, ética é aquilo que, se você estiver ali em 4 paredes e ninguém estiver vendo, como é que é o teu comportamento, né? Eu lembro que tinha um professor de filosofia que sempre falava isso, né,
Será que aquele lixo que a gente aponta, né, do lápis ali na época de escola e tal, ou até mesmo aí na sua casa, né, será que se ninguém estiver vendo, você joga no chão, né, ou joga aquele papel de bala, né, dentro, você tirou ali no carro, tá na rua, será que você coloca no bolso e leva para casa, procura uma lixeira próxima ou joga na rua, né? Então são algumas coisas que a gente deve parar um pouquinho para pensar. E essa mesma ética que nos molda, né, enquanto seres humanos, né, enquanto pessoa, né, isso também faz com que a gente ultrapasse, né, vá também para o ambiente digital, tá? Então a ética no mundo digital envolve princípios e normas que guiam o comportamento online. Isso inclui respeitar a privacidade, proteger dados pessoais, combater a disseminação de fake news, né, que eu comentei há pouco para vocês agora, e promover um ambiente respeitoso e inclusivo, né. É fundamental agir com responsabilidade e integridade, garantindo que as interações digitais sejam construtivas e seguras para todos. Então, quer dizer, o ambiente digital hoje acaba sendo, né, uma extensão da nossa vida, né. Muito se fala aí em jogos que fazem, né, como se fosse uma segunda vida, né, o Second Life, mas a gente tem, né, essa vida digital literalmente como uma extensão da nossa própria física aqui. Então, aquelas mesmas regras, né, de boa convivência também devem, né, ou deveriam valer ali para aquele ambiente digital, tá? Então, princípios da ética, né, no uso da tecnologia, respeitar a privacidade e confidencialidade, transparência, responsabilidade digital e respeito à propriedade intelectual. Então, quer dizer, aquela ideia, né, aquele projeto, aquelas informações, aquela frase foi do João, da Maria, do José, então fazer referência ao cara, né, não atribuir, né, algo que não é meu, né, você roubar uma ideia, né. Avançando um pouquinho mais agora, não, nós já finalizamos, né, deixa eu só passar aqui do ladinho. Então, respeito à privacidade e confidencialidade. Então, valorize o direito das pessoas de manter seus dados pessoais protegidos. Isso inclui não repassar informações de colegas, clientes ou parceiros, né, sem autorização e agir com descrição em ambientes virtuais. Então, um exemplo clássico, né, quer dizer, alguém me pede contato de um outro professor, né, então, quer dizer, o primeiro pensamento meu será que o cara vai me autorizar a passar? Né, então, eu, pelo menos, sempre peço, né, não sei como é que você aí. Tem gente que não liga, mas tem gente que se incomoda, né, tem gente que tem, por exemplo, 2 números, né, um profissional e outro pessoal, também acontece. Transparência, né? Então comunique de forma clara e honesta como as informações estão sendo utilizadas, seja em um projeto, sistema ou formulário digital. Então, quer dizer, vocês estão estudando e tal, mas alguém deve estar na faculdade, alguém deve estar fazendo algum tipo de curso e tal, precisa fazer uma pesquisa, né? Então, quer dizer, ou você precisa coletar algum tipo de dado, né? Então, aquilo que você está coletando, que você está trabalhando, tem que ser da maneira mais transparente possível, né? É a mesma coisa quando a gente tem época de eleição, por exemplo, que acontecem as pesquisas, né, eleitorais. Então, quer dizer, quem está ali do outro lado deve sempre prezar por essa questão de transparência, né, de ética e tal. Ó, a pesquisa é assim, assim, assado, né? Agora, essa pergunta que diz respeito a isso, então sempre deixar de maneira bem clara, não ter algo dúbio, né? O que é algo dúbio? Algo que gera dupla interpretação, duplo sentido, tá? Então, a transparência fortalece a confiança nas relações profissionais e evita maus entendidos, né? Mal entendido ou desconfianças quanto ao uso da tecnologia. Então, a gente vê, né? Será que realmente, né, tá contabilizando? Será que aquele sistema, né, tá certo? Será que não teve isso? Será que não teve fraude, né? Então, quer dizer, o quanto mais transparente alguma coisa melhor é, tá? Evita, né? Evita algumas situações bem chatas. Responsabilidade digital, pense antes de publicar, compartilhar ou encaminhar qualquer conteúdo. Eu brinco aqui, eu falo dos grupos, né, onde tem sempre uma tia. Legal. Tem alguém que tá falando que tá cursando, né, Ionar, né, Ionar Inácio está cursando licenciatura em computação. Legal, cara. Bacana, hein? Licenciatura, né, eu também sou formado em computação, mas o meu não é licenciatura, o meu é tecnológico, né. Legal, bacana, né? Então, provavelmente você deve, né, tá vendo isso aí também, né? Então, falando aí dos grupos, né? Então, alguém deve ter aí algum tio, avô, sei lá, né? Algum parente aí que sai mandando tudo, né? Duvido que não tenha, né? E aí esses grupos, né, acabam tendo uma importância significativa, né? Porque são nessas... O que eu penso, né? Quando a gente fala ali, né? Pensar antes de publicar, então, quer dizer, uma pessoa
ela leva lá 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, né? Para, por exemplo, ter uma carreira, ter uma vida, formar um nome, e de repente, em poucos minutos, você leva, né, enfim, todo aquele nome que a pessoa tem, tudo aquilo que foi construído por água abaixo, né? Claro que tem algumas situações, obviamente, que são verdadeiras e tal, né? Mas tem muita coisa que é feita por maldade, né? Para poder prejudicar, né? Mais uma vez, né? A gente vê ali a época das eleições, a gente deixa isso bem claro, né? Bem alinhado, né? Alguns períodos que a gente tem aqui no nosso país, vocês podem observar que justamente nesses pontos, né? Começa a aparecer um monte de coisa, né? Tá? Então, assim, antes de você mesmo, né? Compartilhar esse tipo de coisa, vai lá e checa, né? A gente tem hoje empresas, né, checadoras de informação, né? Até um tempo atrás, o próprio Facebook fazia isso, o próprio antigo Twitter, né, que hoje é o X, fazia isso, né, o Instagram e tal. Então, quer dizer, você vai checar aquela informação, né, se realmente é verdadeiro ou não. Quer dizer, por que só aquele site dá aquela informação? Por que só, né, unicamente aquele site divulga aquilo? Será que, ele é o único que está certo? Ou será que ele tem algum tipo de né, ou será que alguma coisa está errado ali, tá? Então, ser responsável no ambiente online significa verificar fontes, respeitar os outros e compreender que suas ações têm impacto real na vida das pessoas e na reputação da organização. Não me lembro onde que é, mas eu acho que é no norte, não tenho certeza. Norte, ou foi em São Paulo, enfim, foi alguma região do país, né? Não sei qual região norte, não sei se foi no estado de São Paulo, mas teve um compartilhamento de uma notícia falsa, né, se alguém aí lembrar da situação, enfim, se recordar disso, onde uma mulher estava sendo acusada de ter matado filho, alguma coisa nesse sentido, de uma criança, e ela foi apedrejada por populares, né, e morreu. Né? Então, quer dizer, veja, como que o poder, né, como que a gente tem um poder, né, de você levar aquela informação, sendo ela positiva ou negativa, né, então, muito cuidado. A gente acha que não, eu só estou compartilhando um status, só estou compartilhando um story, né? Só estou compartilhando aqui a informação no grupo da família, mas isso vai além, porque você também passa, né? A internet deu voz a todos, né? A internet deu voz a todos, então você também é um formador de opinião. Como é que se fazia antigamente, né? Para você poder ser um formador de opinião, escrever, né? As pessoas poderem te ouvir. Revista, jornal, né? Rádio, TV. E aí a internet veio e democratizou isso. Só que, com essa democratização, a gente tem um lado positivo e também tem um lado negativo. Né? Então, quer dizer, o correto é que a própria rede deveria filtrar esse tipo de coisa. Né? No sentido de que, olha, se aquilo não serve para mim, eu não vou olhar. Né? Se isso não é interessante, né? Se isso se isso fere, né, os meus princípios, né, de ética e tal, eu devo ignorar. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Né? Então, isso é bem complicado. E aí eu até costumo dizer para os meus alunos, olha, tem tudo para tudo, né? Então, se você vai na internet, faz uma pesquisa, né, no YouTube, no próprio Google, enfim, sei lá, sobre qualquer atrocidade ou, né, qualquer assunto, você acha alguém falando sobre aquilo, né? Sei lá, se você quer ver a pior violação, né? Depois que a pessoa morre, às vezes lá tem sites exclusivos que divulgam fotos de famosos mortos, né? Então, quer dizer, veja, né? A gente teve lá, por exemplo, aquela morte lá da Marília Mendonça, né? Onde, né, o próprio pessoal ali, né, que recebeu o corpo, né, da cantora e tal, né, vazou essas fotos, né? Então, quer dizer, é uma intimidade, é algo, né? E aí, ainda mais depois, no momento daquele, né? Então, veja como que isso é muito complicado, né? E aí isso envolve também dinheiro, isso envolve N outras situações, né? Então, respeito à propriedade intelectual. Então, ao usar imagens, textos, vídeos ou softwares, dê os devidos créditos. Isso a gente também chama de plágio, né? Então, quando você atribui aquilo, né, que outra pessoa fez a você, né? Então, quer dizer, olha, eu inventei a teoria da relatividade, né? Eu inventei o Big Bang. Então, quer dizer, você está falando que você é o cara e, né? E não é assim. Então, quem vai fazer um TCC, quem vai fazer um trabalho de conclusão de curso, quem vai fazer um relatório, quem precisa colocar, né, as citações, precisa falar, especificar e tudo, você tem que dar crédito àqueles, né, que gastaram tempo, se dedicaram, fizeram pesquisa, né?
E aí você enriquece o trabalho, na verdade, né? Então, cite fontes e evite cópias não autorizadas. Desrespeitar a autoria é reconhecer o trabalho do outro, né? Respeitar a autoria é reconhecer o trabalho do outro e contribuir para um ambiente digital mais ético. Conflitos éticos no uso da tecnologia. Então, o uso de equipamentos da empresa para fins pessoais, né? Isso também acontece, né? A gente vê aí, né, várias situações, inclusive existem empresas bem... Existem empresas bem, né, que tem justamente essa situação aí do que você está utilizando, né, da forma como você está utilizando, né, até mesmo existe algumas situações que se você estiver trabalhando online, né, estiver trabalhando remotamente, e isso depois da pandemia, né, se intensificou muito, apesar que hoje as empresas elas têm optado pela questão do trabalho híbrido. O que é o trabalho híbrido? Você trabalha 2 dias lá, 3 dias no escritório e o restante você trabalha da sua casa, né? Isso tem dado mais certo, porque justamente a questão do contato com o próximo, né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma sala de aula aqui com todo mundo, 70 pessoas agora, né, provavelmente, sei lá, seria mais enriquecedor, quem sabe? Será que eu estaria conseguindo falar da forma como eu estou falando? Será que eu teria que estar gritando, né? Então, tem tudo isso também, tá? Então, assim, o ambiente online ele é muito interessante, muito propício, né? Para justamente, né, divulgar toda essa situação, né? Tá? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, monitoramento de funcionários sem consentimento, isso também é uma outra situação, né? Então, quer dizer, a empresa está te vigiando, né? Então, você tem que saber que ela está olhando, da forma como ela está olhando, né? Compartilhamento de informações sigilosas em redes sociais, uso indevido de inteligência artificial e automação, né? Então, quer dizer, hoje, com essa questão da IA em alta, né, muitas vezes, né, nem se pensa, e aí, né, esse é o grande problema. Quem está pensando por quem, né? É a máquina que está pensando para você ou você está pensando pela máquina, né? Uma coisa é você utilizar todo o seu conhecimento e potencializar isso em cima de uma IA, né? Outra coisa é você pedir para ela trabalhar para você. Então, são coisas, né, são situações que a gente deve ter uma atenção um pouquinho redobrada aí, tá? Uso de equipamentos, né, das empresas, né, utilizar computadores, celulares ou outros recursos da empresa para assuntos pessoais pode comprometer a produtividade e gerar riscos à segurança. Quando a gente pensa nessa parte de segurança, né, principalmente essa parte corporativa, ela é muito delicada, né, porque existem invasores, às vezes, existe um negócio chamado... fugiu o nome agora. Tava no cérebro aqui, agora esqueci qual que é o nome, mas enfim, eu vou comentar o assunto aí, se alguém souber, né, a gente tem o nosso colega que faz licenciatura, quem sabe ele também se recorde, né, então você se utiliza de dados, né, para poder invadir algum local, algum estabelecimento. Então, por exemplo, um exemplo, né, então, um cara tá lá, fuça o lixo lá e descobre um e-mail lá de uma empresa, né, de uma pessoa dentro de uma empresa, né. Não é hackear não, é outro nome. Droga, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Também não é isso, Leonardo. Razoar não, é outra coisa. E aí o que acontece? Essa pessoa pega, né, esse e-mail, aí ela descobre que essa pessoa, ela gosta é uma mulher, descobre que ela gosta de bichinhos animados, gosta de coisinha rosa, gosta de coisinha, né, muito fofinho e tal. Também não é banco de dados. É tipo espionar, mas é algo diferente. Tem outro nome, bem interessante, é bem facinho. Daqui a pouquinho eu vou lembrar. E aí o que acontece? E aí ela manda, né, todo um e-mail bonitinho e tal, para essa pessoa, ela vai lá, clica no link, e, de repente, instalou ali algum tipo de vírus, alguma coisa nesse sentido lá na empresa, né? Então, o que é, né? Não é nada disso que vocês falaram, tem outro nome. Então, o que acontece? A mesma coisa a gente, né? Então, por exemplo, você, de repente, está lá na sua casa e recebe uma ligação, você ganhou, tá, um prêmio assim, assado, mas para você poder tirar esse prêmio, você tem que clicar nesse link, não sei o quê, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, o que acontece? Isso aí é toda uma situação. Deixa eu só ver aqui o comentário, eu não estou conseguindo ver esse comentário, só um pouquinho. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Tem que esperar.
mas deve ter acabado de secretário. Na Palma da Mão? Esse filme eu não conheço, Na Palma da Mão, viu? Isso, tem algumas séries também, né? Mas o nome disso aí é... Só um minutinho, pessoal, ver se eu vou só me recordar aqui, só um pouquinho, pera lá. É um tipo de invasão, mas você se utilizando dos itens que a própria pessoa tem, né, contra ela mesma, tá? Eu vou me recordar. Droga, é tão simples o termo. Nós fizemos até na Unemat um tempo atrás, até um trabalho relacionado a isso. Mas, enfim, depois a gente lembra, eu vou tentar lembrar do termo certinho, né? Vamos continuar aqui, depois o nome surge, tá? Mas o que eu quero dizer? A gente tem que ter, né, todo esse controle justamente para se precaver, né? E aí o que acontece? Isso, você se utiliza da arte da persuasão, sim, mas tem um nome exatamente para relação. Engenharia reversa, não é engenharia reversa, enfim, pois eu lembro. Você se utiliza da persuasão para poder convencer aquela pessoa de que você está certo e aí você consegue acesso a tudo, né? Então, nesse exemplo que eu dei do e-mail, né, quer dizer, você tem N fatores, né, que induzem aquela pessoa a clicar naquele linkzinho, né, e aí, a partir daquilo, ela tem acesso total. Então, por isso que, quando fala ali uso de equipamentos de empresas, né, para fins pessoais, isso é muito sério, né, então, quer dizer, algumas empresas podem, né, inclusive tem até, eu conheço algumas empresas que tiveram bancos de dados roubados, né, e aí até um tempo atrás estava acontecendo bastante, hoje quase não se fala nisso, mas eles pegavam o banco de dados, eles criptografavam. O que é criptografar alguma coisa, né? É como se fosse uma espécie de senha, né? Então, a mensagem que a gente troca pelo WhatsApp, ela é criptografada de ponta a ponta. O que significa? Se eu der um oi, bom dia, né? Quem vai conseguir enxergar esse oi, bom dia é quem está lá do outro lado. Se alguém interceptar essa mensagem, vai chegar tudo embaralhado para ela. Tá? Então, eles pegavam esses bancos de dados, criptografavam isso, né? E aí eles falavam, olha, se você quer o seu banco de dados de 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, você imagina, né? Quantos dados não deve ter, né? O que acontecia? Você tem que pagar $1.000, $10.000, né? Então, quer dizer, isso era em dólar ainda. Então, as pessoas, elas eram obrigadas a fazer isso. Então, veja, né? Monitoramento de funcionários sem consentimento, né? Então, empresas podem adotar ferramentas para acompanhar o desempenho dos colaboradores, mas isso deve ser feito com clareza, ética e transparência, né? E, geralmente, se assina também um termo, tá? Nesse sentido. Compartilhamento de informações sigilosas em redes sociais, postar ou comentar sobre informações internas da empresa, projetos confidenciais ou dados de clientes em ambientes públicos pode causar sérios danos à imagem da organização. E aí, existe também alguns acordos aí de confidencialidade, né? Então, algumas empresas pedem para que o colaborador assine um termo, né, dizendo que tudo aquilo que está sendo tratado, ele vai ser só ali e pronto, acabou. Tá? Uso devido à inteligência artificial e automação, né? Então a implementação de IA e automações deve ser feita com critérios éticos, garantindo que não haja substituição injusta de pessoas, né? Então, e aí a gente só utilizar a IA para resolver tudo. Esse não é o objetivo da coisa. Como eu disse anteriormente, é potencializar, né, a nossa capacidade cognitiva. E às vezes isso não está acontecendo. Então faça uma reflexão também se você usa muito ChatGPT, né? Uma das ferramentas, né? A própria Google, né? Eu recentemente me cadastrei numa ferramenta da Google, onde para estudantes você ganha 15 meses gratuito dessa ferramenta, tá? Então, se você tiver um e-mail ali da faculdade, se tiver um e-mail corporativo e tal, um e-mail de estudante, aí você ganha 15 meses gratuito para poder testar essa ferramenta, tá? Várias empresas ofertam isso, tá? A Microsoft oferta também, a Google está ofertando, e aí vocês acham que eles ofertam porque eles são bonzinhos, nossa, né? Eu sou bonzinho e tal, não, né? Mas é para poder impulsionar, né? Para poder impulsionar o uso daquela ferramenta, tá? E aí, quanto mais se usa, é a mesma coisa o ChatGPT. Pega o ChatGPT há 2 anos atrás, 1 ano atrás, né? Olha o quanto que ele era pobre,
né, de recurso, de oferta e tal, né? Hoje, por que ele está tão enriquecedor, né? E muitas pessoas gostam de usar. Justamente porque você tem uma ferramenta com muita gente usando, está sendo alimentado o tempo todo, né? E aí, né, o que acontece? Né? Você vai cada vez melhorando. E a própria IA vai se alimentando dela mesma e vai aperfeiçoando isso. Né? Eu falei 2 anos atrás, nem sei se, né, o ChatGPT tem todo esse tempo, tá? Mas pelo menos aí 1 ano deve ter. Então, a gente perde, né, essa noção. Eu estava conversando com meus alunos na semana passada, a gente se acostuma muito rápido às coisas, né? Então, veja, provavelmente deve ter alguém aqui que, né, na época que era adolescente, ou na época que era mais jovem, né, uns 10 anos atrás, não tinha-se, por exemplo, WhatsApp. E aí, como é que fazia, né? Eu até perguntava para meus alunos, né? Queria marcar um encontro, né? Queria, sei lá, chamar os amigos para assistir um filme, né? Como é que fazia, né? Um churrasco, né? Ligava um por um, né? Se encontrava lá, ia conversando, né? Hoje a gente faz o quê? Uma enquete no WhatsApp, né? Então, veja como que a gente se acostuma muito rápido às coisas, né? Então, a mesma coisa é a tecnologia, né? E aí parece que tudo isso, nossa, né? Sempre existiu, né? Então, veja como que a nossa percepção de tempo também para essas coisas, né? Elas interferem, tá? Então, para concluir aqui, a tecnologia é uma aliada poderosa no ambiente de trabalho, mas seu uso inadequado pode gerar riscos e comprometer a segurança da informação, a privacidade dos dados e a ética profissional. Adotar boas práticas no uso de ferramentas tecnológicas, garantir a proteção dos dados e seguir princípios éticos são atitudes essenciais para um ambiente profissional seguro e produtivo, né? Então, quer dizer, a gente tem, enquanto, né, uso tecnológico, né, ferramentas poderosas, né? A gente tem, obviamente, a gente tem que utilizar, porque o próprio mercado está se utilizando disso. Se você não se utilizar, você vai ficar para trás, né? Aí até digo para vocês, né, procurem, por exemplo, algum curso relacionado a dados, né? Procure algum curso relacionado, por exemplo, à inteligência artificial, tá? Existe aí alguns cursos gratuitos que a gente tem na internet, alguns com certificados também, né? Pelo menos os mais básicos, né? E aí o que acontece? Você começa a entrar dentro de todo esse novo ambiente que se constrói, porque se você ficar para trás, é a mesma coisa. Na época, né, tinha lá eu lembro lá, eu morava no Paraná ainda, né? Faz 13 anos que eu moro aqui no Mato Grosso. Então, na época que eu morava no Paraná, você tinha lá, na esquina de casa, o pessoal deixava lá os boias frias, né? Boia fria é aquele pessoal que cortava cana. Meu tio também tinha um ônibus que levava o pessoal e tal. E aí, por que boia fria? Porque eles levavam a marmita e aí, na hora que iam comer, de meio-dia ou próximo ali, já estava frio, né? Então, veja, eles tinham que acordar 4 horas da manhã, enfim, não era fácil. E aí, o que aconteceu? Houve a mecanização agrícola. Então, né? Então, não se colocava mais fogo, por exemplo, na cana, você já tinha as máquinas, né? Todo aquele processo. E aí, o que aconteceu? Esses trabalhadores, né, que eram um trabalho braçal e tal, foram substituídos pelas máquinas, né? E a mesma coisa a gente está vivendo hoje, né? Então, há uma substituição também, mas aí há uma larga escala nesse sentido, né? Então, claro que não é para ninguém se preocupar, é doido aí, vou perder emprego, tal, né? Mas a gente está cada vez mais vendo o uso dessas máquinas, né, dentro desses processos. Tem indústrias mesmo que são 100% autônomas, indústrias, por exemplo, de ração, de fabricação de produtos que só funciona com 1, com 2 funcionários e acabou, né? Até mesmo todo o processo logístico, né? Então, por exemplo, olha, acabou a matéria-prima, acabou isso, acabou aquilo, então está acabando, né? Está dentro daquela margem ali que é de atenção, ele já dispara um e-mail lá para o fabricante, né? Pro cara ali que vai fornecer a matéria-prima, né? Para 1, para 2, para 3, para poder cotar os preços. Então, veja, como a própria indústria, né? Ela é toda autônoma, né? Professor, mas isso no Brasil já existe? Já, né? A gente tem alguns locais, por exemplo, em Minas Gerais tem uma fazenda onde ela é totalmente autônoma, né? Então, por exemplo, ali, por exemplo, para coletar o leite das vacas, né? Então, tem o leite da vaca, como que você faz, né? Para você poder tirar o leite da vaca. Você vai ordenhar a vaca, né, manualmente, ou você tem aquelas máquinas de sucção
onde a pessoa tinha que ir lá e colocar, né, cada maquininha daquela que suga o leite, né, e aí nessa fazenda em Minas Gerais é um sensor, então você tem um sensor que detecta onde estão as tetas da vaca, né, aí você passa uma solução ali, a própria máquina faz isso, a própria máquina enxuga aquilo depois, né, lava, e aí depois vem com o aparelho, coloca ali nas tetas da vaca e faz a sucção. Então veja, né, então cada vez mais esse processo automatizado está chegando. E aí a gente acha que é só nas fábricas, é só em um ou outro lugar, mas, né, cada vez se expande mais. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa nos comentários? Deu para entender? Não deu? Ó, lembrei o nome, tá? Engenharia social. Tá? Vocês deem uma pesquisada depois, eu vou aumentar aqui termo. Eu vi que várias pessoas colocaram um monte de coisa, né? Mas tinha uma coisa a ver com engenharia, agora eu lembrei. Então, é engenharia social. Procure aí depois. Solução dos dados. WinRAR. O WinRAR 2.0. E aí, o João Vitor falou ali sobre o WinRAR, não sei se todo mundo conhece o que é o WinRAR. O WinRAR é um compactador. Então, você tem lá vários arquivos, né? E aí, quero juntar tudo em um só. Quero mandar um e-mail só com um único arquivo, e aí a pessoa vai lá e abre, como se fosse aquelas pastas, né? Como se fosse uma grande pasta com vários arquivinhos dentro. Então, isso a gente chama de compactador de arquivos. E aí, o WinRAR, ele é um software pago, né? Só que, qual que é o detalhe? Você pode fazer o download para uma versão de teste. Então, uma versão que a gente chama de trial, né? 30 dias de teste. E aí, após o teste, ele em tese, deveria bloquear você, só que ele não bloqueia. E aí, perguntaram pro dono da empresa, né, por que ele deixava, né, as pessoas utilizarem o software dele, mesmo depois dessa versão gratuita, né, porque depois que você passa os 30 dias, fica aparecendo a mensagem, e aí não sei se alguém já leu aquela mensagem, mas ela fala que vai ser bloqueado e tem que ser comprado, mas nunca é bloqueado, né, e aí o cara falou o seguinte, olha, é melhor que o pessoal entre no meu site oficial e tal, que utilize o meu software, né, do que eu bloquear, onde não vai ter uma adesão, e provavelmente as pessoas elas vão hackear, né, craquear. Então veja, né, e aí, obviamente que ele utiliza isso aí como marketing e tal, de algum modo ele acaba ganhando dinheiro, né. Isso, engenharia social, isso, né. Só um pouquinho, somos curiosos, tá certo, engenharia social, o do Luca colocou aqui, né, engenharia social é uma técnica baseada, básica, né, no arsenal dos hackers, mas também de atores mais sofisticados, como estados nacionais, utiliza a engenharia social principalmente para se obter um ponto de entrada no sistema, isso mesmo. Então, você se utiliza de informações que o próprio usuário dá para você, essa é a sacada. Quando eu dei aquele exemplo do e-mail, por que o cara achou o e-mail lá, né, no lixo e tal? Porque alguém, e aí eu não sei como é que vocês fazem aí, por exemplo, se vocês recebem uma correspondência da casa de vocês, né, e, sei lá, uma correspondência tem nome, dados, tal, vocês pegam e rasgam esse papel em uma parte, duas partes, ou vocês só amassam e jogam fora? Aí fala, nossa, Luiz, mas eu não sou importante, eu sou importante, mas não interessa, né, o certo é que se rasgue e tal, né? Isso, aí, né, popularizou o ponto de todo mundo usar, isso mesmo, no caso do WinRAR, né? Alguns, né, fogo e tal, né, outros, né, picotam, né? Tá? Então, assim, engenharia social é uma coisa que todo mundo recebe. Então, provavelmente alguém já deve ter recebido uma ligação falando que ganhou alguma coisa, ou que era da Nubank, né? Geralmente Nubank, sites de banco, tá? Olha, aqui é da banco tal e tal, os seus dados foram usados, uma compra no valor de R$ 5.000 que foi feita agora e tal, você precisa entrar em contato com a nossa central. Eu estava dando, para a gente finalizar, estava dando uma olhada numa reportagem que passou domingo passado, ou no outro domingo, no Fantástico. Foi no Fantástico? Não me recordo se foi, ou foi na página de internet que eu estava vendo, onde o usuário,
o cara lá que queria fazer o mal, né, vamos chamar o hacker do outro lado, né, o golpista do outro lado, ele queria acessar o celular da pessoa. E aí ele conseguiu acessar, ela clicou no link lá, e aí ele pediu para ela, olha, acessa a conta bancária e tal. E conforme, não sei se alguém chegou a ver essa reportagem, e aí conforme ela acessava a conta dela, no aplicativo da tela dela, o cara do outro lado conseguia ver tudo, inclusive o que ela estava digitando, né, números, senhas e tudo, né, e conseguiu acessar o celular dela, ali, a Carla falou que recebeu essa semana, então, e aí conseguiu acessar esse celular dela. Tem um outro site chamado Não Me Perturbe, Não Me Perturbe, alguém conhece esse site? Eu vou compartilhar com vocês aqui também. É interessante que todo mundo se cadastre nele, porque ele é um site onde você evita, né, receber esse tipo de ligação, tá? Tô mandando aí o site, tá? E tem resolvido, pelo menos para mim, resolveu bem. Antigamente eu recebia muitas ligações, né? Claro, Vivo, enfim, né? Vários telemarketers oferecendo um monte de propaganda, enfim, né? Serviços. E aí depois de 30 dias, né? Você faz o cadastro. E aí depois de 30 dias, né? Todo mundo que faz esses call centers e tal, ele tem que consultar nesse banco de dados, tá? Existe uma outra ferramenta também aí para celular chamado, deixa eu ver se eu lembro aqui, Celular Seguro. O governo federal lançou Celular Seguro. Isso aqui é um aplicativo, tá? Tá meio do celular que onde, né, onde ela trabalha vários clientes já pedem golpe. E aí você pega, por exemplo, pessoas, né, igual assim, né, tem gente que é mais astuta, mas você pega pessoas que são mais, né, desconhecem e tal, né, e caem nessa lábia desse pessoal, né. Celular Seguro também, outro aplicativo, inclusive é bom vocês terem isso aí, cadastrarem, tá? Porque se o celular de vocês forem roubados, tem como bloquear, tá? Então ele dá essa possibilidade também, tem alguns recursos. E eu ia comentar, só para a gente poder agora mesmo finalizar, eu tinha te dado um print aqui do nome da ferramenta, né? O Banco, só abrindo um parênteses, né? O Banco Central vai lá vai ter esse novo sistema, né? Onde ele consegue, então, se chama lá proteger meu CPF. Então, você habilita uma opçãozinha lá onde você proíbe de abrir conta no seu banco, tá? Eu sei que teve um colega que compartilhou ali um site, mas esse que eu conheço, ele é, eu acho que é esse mesmo que ele compartilhou, é do BCB, né? E se chama Registrato, tá? Registrato. Não sei se foi esse que o colega compartilhou, mas o nome é Registrato, tá? Então, esse link que eu tô mandando para vocês aí, tá? Aí você consegue ver também suas contas e tal, né? Quantas contas tem aberto no seu nome. Então, é bem interessante, tá? Então, uma hora aí que você tiver um tempinho, né? E puder fazer essa verificação, isso é interessante. Eu com alunos aqui, inclusive alunos novos, tá? Alunos de 15 anos, 16 anos, e aí com problema no CPF, tá? Nome errado e tal, e aí a gente vê um monte de situação. Então, vem, verifiquem, né? Entre lá no site lá para checar o CPF de vocês, tá? Então, isso é importante. A única coisa que a gente tem, né, são essas informações, né? Eu digo, né? É o nosso nome, é o nosso CPF, né? Então, quanto mais ok isso tiver, melhor, tá? Então, ali, ó, com o número do Banco do Brasil, né? Então, geralmente, né, pessoas mais idosas e tal, né? Então, isso é bem complicado mesmo, tá certo? Para parar de receber ligação é esse aqui, ó, Não Me Perturbe. Eu vou mandar de novo aqui, ó. Não Me Perturbe, tá? E ali você coloca ali o que você quer, né? Tem as empresas ali, tá? Tinha um outro site também chamado Origem Verificada, tá? Mas esse eu ainda não testei, tá? Esse eu não testei ainda, não sei direito como é que funciona, vou compartilhar com vocês aqui. Isso. Esse não perturbe, sim, é grátis, é gratuito, tá? E tem esse outro chamado Origem Verificada, tá? Não testei ainda, não sei como é que funciona certinho, tá?
Mas eu vou me cadastrar também, tá? Mas principalmente esse Não Me Perturbe, tá? Então façam um cadastro de vocês nesse Não Me Perturbe, que é interessante, tá? Dúvidas, pessoal? Então a gente pode encerrar por aqui. Nenhuma dúvida? Não? Espero que, sim, foi mais um apanhado geral, né, quando a gente fala de LGPD, né, eu sou formado em tecnologia, né, então envolve esse processo, tá, não foi nada tão técnico nesse sentido, né, mas acho que já deu para vocês conhecerem um pouquinho mais o que é e tal, né, um pouquinho também sobre fake news, um pouquinho sobre ética, né. Sim, depois ela vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar gravada essa aula. Professor, deixa eu te perguntar. Oi, pode falar. Referente à coordenação, tá vendo? O que está acontecendo? Eu estou tendo problema que eu estou respondendo as minhas questões. Beleza, você faz a leitura do conteúdo, responde as questões e envia. Conforme a vai pedindo, você vai enviando. Certo. Aí você termina tudo. Aí você entra com a próxima atividade. Quando você retorna, que você vai ver, ela está acusando que não foi enviado. Então, eu estou tendo essa dificuldade para a coordenação estar vendo o que está acontecendo, se está sendo só comigo ou se está sendo geral. Certo. Alguém? Já que a gente está em 60 aí, Carla levantou a mão. Pode falar. Carla? O meu também está assim. Eu Também respondo tá assim? as questões, e aí depois eu volto lá, salvei, eu volto lá, está zerado. Como se não tivesse feito. Certo. No dia, agora nessa que vencia ontem, eu fiz, porém eu nem enviei, eu tentei refazer, não consegui, já não é a primeira vez. E aí a nota foi por si, eu nem enviei. Aí eu fui olhar, já estava enviado ontem. Tá. Eu estou conversando aqui com o pessoal da coordenação aqui. Pode falar, Neida levantou a mão. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, essas atividades, elas não são obrigatórias, elas não valem nota, é para vocês fazerem normalmente. Talvez nesse material do professor, ele não está para salvar, mas isso não tem problema, é para vocês só realizar a atividade normalmente mesmo, atividade de fixação. É o questionário online que vale nota. Não dos questionários. Esse que está dentro do conteúdo, essas atividades dentro do conteúdo, são apenas de fixação. Tá, entenderam? Entendi, tá. Vejam lá, pessoal, certinho, então, se for esse tipo de atividade que a Inês está falando, então, realmente, né, é algo que conste ali, né, agora, se são aquelas atividades que realmente, né, valem a pontuação e tal, essa tem que ficar ali como enviada, né, tá? Ô, professor. Oi, pode falar. Eu perdi uma atividade do módulo 3, da avaliativa. Tem como fazer recuperação ou vou ficar perdido na recuperar? Boa pergunta. Eneida, pode ver depois? Tem atividade de recuperação em todos os módulos, tá, gente? Eu perdi duas atividades de avaliativa. Aí vai aparecendo, as atividades de recuperação vão aparecendo na plataforma para quem não fez. Dentro do prazo, aí aparece a atividade de recuperação. Mais alguém, pessoal? Professor, na hora que o senhor sair, para a gravação para mim, por gentileza, porque eu estou no celular, o celular ele não para a gravação. E eu te coloquei como organizador, você consegue parar a gravação para mim. Tá, tudo bem, deixa eu ver aqui, se gerenciar a gravação. Ah, sim, legal, tudo bem, paro sim. Mais alguém, pessoal? Mandei minha rede social aí, tá? Eu gostaria de falar uma coisa, que as minhas tarefas não estão mandando tudo, né? E quando mandou, já passou do prazo também. E eu não sei se ainda vai, né? Porque parece que para mim foi mandado por último, não sei como que isso aconteceu. Você fala as atividades na plataforma, Marcela? Isso, das atividades. Tá. Será que é uma atividade que vale nota lá, que é avaliativa, ou é uma atividade de fixação? Eu ainda tenho no 2 ainda, não tá no 3. Tá. Eu não sei se tá lento para chegar, né? Tá. Eu não entendi muito bem, assim, qual seria a situação, mas
Ô, Neida, tem algum tipo de contato que a Marcela pode tirar essa Gente, dúvida? é só Tem? entrar no WhatsApp da coordenação e verificar o que está acontecendo. Os desafios, os Ninguém falou nada. desafios. Não, eu estou em viagem, gente. Eu não estou em Cuiabá, eu estou em Barra do Garças no momento. Vou ficar a semana inteira fora. Mas eu vou verificar depois, eu tento responder. Mas é assim, os desafios, eles ficam abertos para envio até 20 de junho. Só que é descontado ponto, vocês conseguem entrar e enviar ainda. E os questionários, eles têm prazo, então tem que verificar lá o que está acontecendo e é caso a caso. Manda de novo mensagem lá da coordenação e vamos ver. Ô, Neida, só para a gente poder fixar, eu sei que eles já devem ter, mas só para a gente, esse número de WhatsApp, você pode mandar de novo ali no chat para eles? É um número, né? É. Tá, só Eles para têm, ficar bem no claro. grupo tem. Tá, tudo bem. Então tá. Mais alguém, pessoal? Mas aí assim, né, então é interessante que né, a plataforma ande, né, vocês façam as atividades certinho, se tiver algum tipo de dúvida, de problema, chame lá no WhatsApp, né, a Lu colocou ali, né, isso, final 5061, né, o número, né, e aí vão lá, pergunta, questiona, né, se às vezes demorar um pouquinho para responder, né, questiona de novo, tá, isso é muito importante, tá certo? Se ninguém tem mais nada, eu vou parar então a gravação, tá, agradeço, né, a participação de todo mundo aqui, fico muito feliz, tá, por mais uma vez estar com vocês.